Oi, gente! Sou a Renata Bassani, prof de Bio aqui do Fênix Pré-Vestibulares e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a anatomia humana e também sobre a fisiologia humana. Então, a estrutura do nosso corpo, como o nosso corpo trabalha e dentro disso vamos focar um pouquinho na linguagem Enem, como isso é cobrado em prova. Então, vem comigo e vamos ver esse assunto. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre anato e fisiologia humana, né? Um assunto bem importante e também bem interessante, né? Uma matéria legal da gente conhecer. Olha só, conhecendo um pouquinho o corpo humano, vamos começar pelo grande controle do corpo. O corpo tem dois controles, na verdade, o nervoso e o endócrino. Controle nervoso, gente, vamos lá. Temos o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele vai se dividir em duas partes básicas. Sistema nervoso central, pegando os órgãos do encéfalo, que são guardados pelo crânio, e a medula espinal, que é guardada pela coluna vertebral. Depois nós temos o sistema nervoso periférico, que vai irradiar pelo corpo. Nesse sistema, temos um sistema nervoso somático, que é aquele que controlamos. Vou levantar o braço, vou baixar o braço, vou virar o pescoço. E tem aquele que nós não controlamos, onde temos um sistema simpático e um sistema parasimpático. Sistema simpático e parasimpático, eles são antagônicos, isso é, não tem como deixar ambos acontecerem ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Lembrando que o sistema simpático é o do estresse, luta ou fuga, atenção, né? E ele é mediado pela noradrenalina. Então, os sintomas, assim, as características que o nosso corpo apresenta na mediação de um sistema simpático lembram um pouco a maneira como o nosso corpo reage enquanto estamos correndo. Pupila dilata, movimento cardiorrespiratório aumenta, salivação e peristaltismo diminui, né? A gente fica num estado de alerta, ok? Quando temos um sistema parasimpático, ele é o do relaxamento, é aquele uma vibe mais tranquilona, né? Mediado pela acetilcolina. Então é aquela coisa de relaxamento mesmo, uma pupila mais dilatada, movimentos cardiorrespiratórios mais lentos, peristaltismo e salivação ok, né? E é no sistema parasimpático que também acontecem os processos cognitivos, né? De aprendizagem e raciocínio lógico. Bom, temos aí os órgãos do encéfalo na imagem abaixo. Então, nós temos o maior órgão encefálico é o cérebro, né, que vai se dividir em lobo frontal, temporal, parietal e occipital. E temos na parte mais interna, na medula ali do cérebro, nós temos o hipotálamo e o tálamo. Depois temos um tronco encefálico com mesencéfalo, com ponte de Varólio e com o bulbo. O bulbo raquidiano, ou bulbo raquídeo, ele é o centro vital do corpo. Ele coordena, ele integra os movimentos do coração e dos pulmões. E abaixo do lobo occipital cuida da visão, temos o cerebelo, que vai ser responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e pelo tônus muscular. Ainda numa integração entre sistema nervoso central e periférico, temos o arco reflexo. Sabe quando tu toca num recipiente, por exemplo, que está na cozinha, e tu vai e encosta a mão e tira. E aí tu fica na dúvida, nossa, estava quente ou estava frio? Estava quente ou estava frio? Aí tu vai lá de novo ver. No momento tu não percebe, porque quando tu toca a superfície e puxa a mão, é um reflexo. Então, esse estímulo nervoso, ele se dá numa forma de arco. Então, vamos supor que eu tenho aqui o quadro, uma superfície que eu toco e ela está quente. O estímulo, ele vem num neurônio aferente ou sensitivo, porque é onde eu sinto, ele vem até a minha medula espinal. Imediatamente, a minha medula espinal devolve uma resposta em forma de movimento por um neurônio eferente, ou motor. E aí, isso volta e eu puxo a minha mão. Pra gente entender, aqui, ó, tá mostrando bem o esqueminha. A medula espinal ali, né? E o músculo do outro lado.
Então, se eu espetar a mão, qualquer coisa, né? Uma temperatura diferente, esse estímulo vem por um neurônio aferente, chega na medula espinal e isso vai passar por um neurônio eferente ou motor que devolve ao músculo ali a situação de resposta através de movimento. No sistema endócrino, que ele trabalha juntamente com o nervoso na coordenação do corpo, temos na região do hipotálamo uma glândula mãe, que também podemos chamar de glândula mestra, ela é a hipófise. A hipófise ela é dividida em dois lobos, um anterior, pensa assim, AD anterior, AD adenipófise, que é o laranjinha, que está ali, o vermelhinho, e atrás temos a neurohipófise. Então, vamos começar conhecendo quem são os hormônios da adenipófise. O primeiro hormônio é a prolactina. Ele vai ser responsável pela produção do leite materno durante o período de lactação. Depois nós temos FSH e LH, que são hormônios que atuam em cima das gônadas, isso é, de testículos e de ovários. Temos o TSH, que atua na tireoide, e temos o ACTH, que atua nas adrenais ou suprarrenais. E temos também a somatotrofina, conhecida como GH, que é o hormônio do crescimento. É aquele que na infância a carência causa o nanismo. É aquele que na infância o excesso vai causar o gigantismo. E que um excesso na idade adulta causa um outro quadro chamado acromegalia. Só que nós temos uma hipófise posterior, que é a neurohipófise. A neurohipófise ela não produz hormônios, tá, gente? Ela apenas libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, vamos conhecer quem são os hormônios liberados pela neurohipófise. Nós temos a ocitocina, pode ser escrita com X também, tá? A ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, certo? E ela também tem coisas bem importantes. Ela vai fazer a contração do útero durante o parto e também para a liberação do fluxo menstrual. E ela vai fazer a ejeção de leite, a saída do leite, né, do peito da mãe, né? A prolactina produz o leite, a ocitocina faz a ejeção. Mas essa ejeção de leite é somente sob o estímulo da sucção. O bebê precisa sugar o seio materno, tá? E temos o antidiurético ou ADH ou ainda vasopressina. Ele aumenta a reabsorção de água lá nos túbulos dos néfrons. Lembra, né? Que nós temos rins e as unidades filtradoras dos rins são os néfrons. Cada rim em torno de 1 milhão de néfrons. E existem dois hormônios importantes que atuam nos néfrons. O primeiro é o antidiurético ou ADH, que é aquele que vai reabsorver água, por isso que ele é antidiurético, ele reabsorve água, diminuindo o volume de urina. Então, por exemplo, o que é importante saber do ADH? O que bloqueia o ADH? Bebida alcoólica, cafeína, tá? Então, esses produtos aumentam o fluxo de urina, porque bloqueiam o ADH. Tanto que a ressaca alcoólica nada mais é do que o efeito colateral de uma desidratação, porque tu teve o teu ADH ali muito inibido. E também, gente, outra coisa importante, olha só, pensa o seguinte, uma pessoa com diarreia e vômito, tá? Tá ali com uma virose. O que vai acontecer com o ADH dessa pessoa? Esse ADH, ele vai aumentar, ela vai liberar mais ADH, porque essa pessoa já está perdendo líquido por vômito e por diarreia, então ela tem que economizar na urina, ok? Pessoas que não produzem o ADH, elas podem desenvolver um quadro denominado diabetes insípidos. Cuidado, diabetes insípidos não tem a ver com glicose, tá? Da glicose é um melito, diabetes insípidos é uma carência do antidiurético, beleza? Ainda temos a tireoide, né? Com hormônios T3 e T4, que vão cuidar do nosso metabolismo, e um hormônio chamado calcitonina, que vai cuidar dos níveis de cálcio no nosso sangue. Nível de cálcio no sangue a gente chama de calcemia, tá? Ele é hipocalcemiante, então ele tira, na verdade, o excesso de cálcio do sangue e entrega esse cálcio aos ossos.
E aí tem uma outra glândula pequenininha, um conjuntinho de glândulazinhas, que são as paratireoides, tá? Que vão produzir o paratormônio. Elas trabalham junto com a calcitonina. Então, enquanto a calcitonina tira cálcio do sangue para colocar nos ossos, o paratormônio tira dos ossos e coloca no sangue, e aí fica ali se equilibrando. Só que no T3 e T4, a gente pode ter problemas de tireoide. Hipotireoidismo, que é uma baixa atividade da tireoide, onde a pessoa tem o ganho de peso, e o hipertireoidismo, que é uma alta atividade da tireoide, né? Onde principalmente vai ter ali insônia, ansiedade, né? Taquicardia, certo? Lembrando que tireoide, o combustível ali da tireoide, que faz ela dar o gatilho para funcionar, é o iodo, tá? Ainda no sistema endócrino temos as adrenais ou suprarrenais, que são glândulas muito delicadinhas que ficam em cima dos rins, certo? Na parte mais externa de uma adrenal, que é o córtex dessa adrenal, temos a liberação de cortisol e aldosterona. E na medula, liberação dos hormônios epinefrina e norepinefrina, que vão dar ali, adrenalina e noradrenalina, tá? Vai te dar ali a noção de lutar ou fugir, a questão de estresse, de perigo iminente, certo? Agora sim, gente, cortisol, ele baixa a imunidade, certo? Ele vai atuar em inflamações. A aldosterona é o segundo hormônio que atua nos néfrons renais, lá durante a produção da urina. O que a aldosterona faz? A aldosterona, enquanto tu tem o ADH, que aumenta a reabsorção de água, a aldosterona, ela aumenta a reabsorção do cloreto de sódio, certo? E aí, esse cloreto de sódio retornando ao sangue, graças ao hormônio aldosterona, ele mantém a pressão arterial elevada, tá? Que é muito importante também. E a última parte aí, ó, do sistema endócrino, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, porque uma parte dele é exócrina, que é a parte que vai produzir o suco pancreático, que é liberado dentro da primeira porção do intestino delgado ali, que é o duodeno. E nós temos uma segunda parte que vai produzir hormônios que atuam na glicemia. Isso é, que atuam na regulação de glicose no sangue. Veja bem, em jejum, aliás, vamos começar diferente. Tu almoçou, tu acabou de comer. Depois que tu come, a tua taxa de açúcar no sangue, ela começa a subir. Isso precisa baixar. Então, o teu pâncreas, ele vai estimular o quê? Tá? Seguindo ali, ó, a partir do fígado num sentido horário, tá? Tu acabou de comer, entrou alimento, a tua taxa de glicose no sangue subiu. Observa que essa alta taxa de glicose, ela vai estimular as células beta do teu pâncreas a liberarem insulina. Essa insulina, o que vai fazer? Ela vai retirar o excesso de açúcar no sangue, vai transformar em glicogênio e vai armazenar esse glicogênio no fígado, ok? Passa um tempo, muitas horas sem comer, em jejum, a tua glicose baixa, seguindo ali no sentido horário ainda. Tua glicose baixou. Observa que, aonde nós temos a baixa taxa de glicose, nós temos um estímulo das células alfa do pâncreas. Essas células alfa vão liberar o glucagon. O que esse glucagon vai fazer? Ele vai lá no fígado, ele vai pegar todo aquele glicogênio que foi armazenado, ele vai quebrar em milhares de moléculas de glicose e ele devolve essa glicose para o sangue. Tá? O sangue precisa ter glicose, mas se ele tiver glicose demais, é um problema. Se ele tiver glicose de menos, também é um problema. Vamos falar em excesso de açúcar no sangue. Diabetes mellitus, gente. 2 tipos de diabetes mellitus. O tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o pâncreas não produz a insulina, e aí o indivíduo se torna um insulino dependente, ele precisa fazer o consumo da insulina. E o diabetes mellitus tipo 2, que é quando o pâncreas funciona perfeitamente, mas eu interrompo ou vou perdendo os receptores para insulina
nas membranas do fígado. Isso pode estar associado ao excesso de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose. Um dos grandes problemas da esteatose, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, é justamente o desenvolvimento do diabetes tipo 2, ok? Tratamento, dieta, atividade física, tá? Não adianta tomar insulina ali, porque insulina não é o problema. O problema são os receptores. Claro, gente, em termos gerais, né? Quando a gente fala de corpo, cada caso é um caso. A gente está aqui falando em termos gerais, que é o importante para a prova. O que vai acontecer ainda? Se a gente for falar de sistema circulatório humano é duplo, por quê? Porque o sangue entra 2 vezes no coração, ele entra uma vez no átrio direito, uma vez no átrio esquerdo, uma vez como venoso, uma vez como arterial. Então é dupla, completa. Por quê? Porque sangue arterial e sangue venoso não misturam. O coração é totalmente separado entre lado direito, lado esquerdo. E fechada, porque não existe uma única gota de sangue que circula fora de um vaso sanguíneo. Olha esse dedo aí. Estão vendo? Rede de capilar, gente. Qualquer furinho que tu fizer no dedo vai furar um capilar. Olha aquilo ali. Aí por isso que sangra. Mas não existe. Gente, se sangue circulasse fora de vaso sanguíneo dentro do corpo humano, ninguém morreria de hemorragia interna, né? Temos aí um coração. Nosso coração é tetracavitário. Isso é, ele tem 4 cavidades. 2 em cima, superiores, que eu vou chamar de átrio. 2 embaixo, que eu vou chamar de ventrículo. Vamos dar uma olhadinha no funcionamento e na organização dessas cavidades. Olhem a legenda de cor nessa imagem que apareceu agora. Lado direito, onde eu tenho a cor azul, o lado direito é sempre do paciente, é sempre de quem está na frente de vocês. Então, lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, em laranjinha ali, sangue arterial. O sangue venoso, ele entra no átrio direito, pelas veias cavas. Então, essas veias cavas têm a superior e têm a inferior. Traz sangue venoso para o átrio direito. O átrio direito faz a sístole, isso é, ele contrai. O sangue passa pela válvula tricúspide e enche o ventrículo direito. Do ventrículo direito saem as artérias pulmonares direita e esquerda. A artéria pulmonar direita levará o sangue para o pulmão direito, a pulmonar esquerda levará o sangue para o pulmão esquerdo. Esse sangue vai sofrer hematose, né? Ele vai se oxigenar e vai retornar ao coração pelas veias pulmonares que levarão o sangue arterial para o átrio esquerdo, que sofrerá a sístole. Esse sangue passará pela válvula mitral e encherá o ventrículo esquerdo, que fará uma nova sístole, contração, expulsando o sangue pela maior artéria do corpo humano, a artéria aorta. E aí esse sangue todo vai passar pelos tecidos, vai fazer hematose e gradativamente ele vai virando venoso novamente, pega as veias cavas e retorna ao coração. Então a gente divide a circulação em pequena e grande. A pequena circulação é porque o caminho é pequenininho, tá, gente? Tipo, coração, pulmões, pulmões, coração. A grande é sistêmica, coração, corpo inteiro, coração. Beleza? Atenção, então, sístole, contração, diástole, relaxamento, frequência cardíaca, número de sístoles e diástoles por minuto. Lembrando que a contração é do miocárdio, musculatura estriada cardíaca, ok? Que tem um controle elétrico próprio na região do nó sinoatrial ou região do marca-passo, que emite ali impulsos elétricos, né? Pelas fibras de Purkinje. Né? Quem viu já tem um filme que o Mel Gibson dirige, que acho que é Apocalipto, que eles arrancam, horrível, eles arrancam o coração das pessoas em rituais, assim, e o coração segue pulsando, por causa do nó sinoatrial. Gente, o que é uma aterosclerose? Excesso de placas, de ateromas, placas de gordura, dentro das artérias, comprometendo
o funcionamento das mesmas, tá? Pode causar infarto, enfim, vários problemas. Não confundam aterosclerose, que é o acúmulo de ateroma, plaquinha de gordura, com arteriosclerose, que aí é pela idade e é uma perda da elasticidade da artéria, mais comum em indivíduos do sexo masculino. Bom, temos ainda sistema ventilatório, né? Respira, inspira. Vamos entender um pouquinho como é que acontece isso aqui. Olha só. Quando a gente fala do sistema de ventilação, a gente vai contar com musculatura intercostal entre as costelas e um grande músculo chamado diafragma. E aí nós temos a mecânica da ventilação pulmonar. Eu inalo o ar, estou fazendo ao inalar um movimento de contração. Então, eu fico contraída, as minhas costelas se abrem, porque os intercostais abrem, e o meu diafragma desce. Então, o meu volume interno aumenta e por um diferencial de pressão, o ar vai entrar. Quando eu expiro, é um movimento de relaxamento, então eu tenho os intercostais se fechando, o diafragma subindo, ok? O meu volume interno reduz e, por consequência, o ar vai sair. Essa é a mecânica da ventilação pulmonar. E atenção aqui, tá? O movimento de ventilação e o de circulação, eles estão muito ligados por causa da hematose. A hemoglobina, que é aquela proteína conjugada com ferro que a gente tem nas hemácias, quando ela se associa com oxigênio, forma a oxihemoglobina, com gás carbônico, a carbohemoglobina, e com monóxido de carbono, a carboxihemoglobina. E o problema da carboxihemoglobina é que ela é mais estável. Então, se tu ficar inalando monóxido de carbono, ele vai ocupar, diríamos assim, o espaço na hemácia, não deixando espaço para o oxigênio. E aí, né, uma asfixia química, certo? Ainda no sistema ventilatório, lembrem, agora vamos juntar rim com endócrino e com respiração. Vamos juntar tudo. Tem pouco oxigênio nos tecidos do teu corpo, beleza? O que vai acontecer? Os teus rins trabalham nisso. Os teus rins, quando tu tem pouco oxigênio, eles produzem um hormônio chamado eritropoetina. O que a eritropoetina faz? Ela estimula a eritropoese. O que é a eritropoese? Formação das hemácias, que vai acontecer lá nas células tronco adultas da medula óssea vermelha, né? Na linhagem mieloide lá, histologia, certo? E muita atenção, aquelas questões assim, a seleção brasileira foi jogar em La Paz, né? Tiveram que ir uma semana antes. Galera, se tu tiver aqui em Porto Alegre ou qualquer cidade aqui do Brasil, tu pega um avião e tu desce em Machu Picchu, lá em cima já, tu subir um lance de escada, tu vai estar botando os pulmões para fora. Por quê? Porque lá é muito alto, então o oxigênio está em menor concentração, ele é rarefeito. E aí a gente leva uns dias, porque a nossa oxigenação é baixa, então a gente fica muito cansada. Então quando a gente chega num local muito alto, os rins identificam essa falta de oxigênio, liberam a eritropoetina, que vai acelerar a eritropoese, e aí tu vai ter mais hemácias para fazer um suprimento bacaninha aí de oxigênio para o teu corpo. Deixa eu falar um pouquinho sobre ciclo menstrual. Quando a gente fala de ciclo menstrual, ele tem 3 fases, tá, gente? A fase proliferativa é a folicular, então ela começa no primeiro dia de menstruação, tá? Primeiro dia de menstruação, a adenipófise começa a liberar FSH, que vai pegar lá nos ovários. E esse FSH vai começar a estimular os folículos ovarianos de crescerem, de maturarem. Quando esses folículos ovarianos vão maturando, eles vão liberando um segundo hormônio, que é o estrógeno.
Esse estrógeno, ele vai começar a espessar o endométrio, que é a parte de dentro do útero. Então, ele vai começar a deixar o endométrio mais gordinho, tá? O que vai acontecer? Na segunda fase, quando o folículo está pronto, eu tenho um pico de estrógeno. Esse pico de estrógeno vai informar a adenipófise assim, ó, a adenipófise, o folículo está pronto, para de mandar FSH. O que a adenipófise vai fazer? Vai parar de mandar FSH. E aí a adenipófise vai pensar, bom, o folículo está pronto, vamos liberar esse folículo. Então a adenipófise libera o LH. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai fazer o folículo se romper. E quando esse folículo se rompe, ele libera o ovócito, que é o gameta feminino, que a gente chama popularmente de óvulo, vai liberar para a tuba. É o período fértil, é a ovulação, que acontece mais ou menos, considerando um ciclo menstrual de 28 dias, vai acontecer mais ou menos no meio do ciclo, ali pelo 14º dia. Aquele folículo que foi rompido e liberou o ovócito, ele continua entumecido. Fica uma bolotinha inchada. E aquilo se transforma no que a gente vai chamar de corpo lúteo. O corpo lúteo é uma glândula temporária. Esse corpo lúteo vai começar a liberar progesterona, tá? E a progesterona, ela vai manter o endométrio. Só que com o passar dos dias, esse corpo lúteo vai regredindo. O que vai acontecer? O corpo lúteo regride, gente, e para a progesterona. E aí é nesse momento que para a progesterona que vai começar a menstruação, o endométrio descama, tá? Se a mulher for fecundada, ela vai começar a produzir a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, e que depois vai ser produzido pela placenta, certo? Então, cessou a progesterona, ali o útero descama, e aí nós vamos ter, então, a menstruação. E um detalhezinho antes de encerrar, gente, sistema digestório, só se atentem no seguinte, tá? 3 pHs, boca, com pH neutro, e enzima pitialina ou amilase salivar, para digestão de amido. Mastiga o alimento, vira bolo alimentar, chega no estômago. Estômago com pH ácido de 2,5. Ácido clorídrico, ativando a enzima pepsina, que é para digestão proteica. No estômago o alimento acidifica e vira quimo. E aí vai para o intestino delgado, onde a digestão é terminada. Então, na primeira porção do intestino delgado, vai ter uma alcalinização de pH, ele sobe para 9, por aí, graças ao bicarbonato de sódio produzido no pâncreas. E ali a gente vai ter a ação do suco pancreático, que vai ser despejado, vai ser liberado dentro do duodeno, do suco entérico, produzido pelo próprio duodeno, e pela bile, que não é uma enzima, e sim um sal, que tem a função de quebrar a gordura. A gente chama de efeito detergente ou emulsificação de gordura. Ela pega uma grande molécula de gordura e quebra em moléculas menores, certo? Então era isso. Pessoal, um excelente Enem para vocês. Um beijo grande e uma boa prova.